Meu querido filho, minha querida filha, você já parou para pensar por que, entre milhões de vídeos disponíveis neste exato momento, foi justamente este que apareceu para você? Por que, num dia comum como qualquer outro, seus olhos encontraram exatamente este título, exatamente esta mensagem, exatamente estas palavras que agora chegam ao seu coração como uma brisa que você não esperava, mas que precisava tanto sentir? Você já se perguntou se existe algo maior do que o acaso guiando os passos da sua vida? Porque eu precisava te dizer, com toda a ternura que existe no meu coração de mãe, que não existe coincidência quando se trata de Deus. Não existe acidente quando se trata de um filho que está sendo chamado. E hoje, neste dia 29 de março, você foi escolhido para ouvir o que muitos não têm ouvidos para escutar. Eu sei que sua vida não está como você sonhou. Eu sei que existem noites em que você deita a cabeça no travesseiro e o peso das contas, das dívidas, das promessas que ainda não se cumpriram sufoca mais do que qualquer coisa. Eu sei que existem manhãs em que você acorda cansado ainda antes de começar o dia, porque o fardo que carrega é pesado demais para um coração que apenas queria viver com dignidade, com paz, com abundância. Eu conheço cada lágrima que você escondeu. Eu conheço cada oração que pareceu não ter resposta. Eu conheço cada momento em que você esteve na beira do abandono, prestes a desistir de acreditar que algo poderia mudar. Mas, meu filho, minha filha, escuta a minha voz com toda a atenção que você tem. O fato de você estar aqui hoje, neste dia específico, assistindo a este vídeo específico, não é obra do algoritmo. É obra do céu. O dia 29 de março carrega uma marca espiritual para aqueles que foram selecionados para a virada. E quando digo selecionados, não estou falando dos perfeitos, dos que nunca erraram, dos que têm a fé mais bonita ou a oração mais eloquente. Estou falando dos cansados, dos que ainda estão de pé apesar de tudo, dos que escolheram acreditar mesmo quando era mais fácil desistir. Estou falando de você. Os futuros milionários não são aqueles que nunca sofreram. São aqueles que sofreram, se curvaram, choraram, mas não quebraram. São aqueles que, mesmo sem entender o plano, escolheram confiar. São aqueles que, mesmo sem ver a saída, escolheram continuar. E você, ao estar aqui agora, está dando essa prova. Está dizendo ao céu, eu ainda acredito. E o céu está respondendo, eu ainda estou aqui. Este vídeo não é para todos. E isso não é crueldade, é seleção divina. Aqueles que riram deste título e foram embora não estavam prontos. Aqueles que sentiram algo dentro do peito ao ler essas palavras e ficaram, esses são os escolhidos desta hora. E se você ficou, se você está ouvindo minha voz agora, saiba, você é um deles. Ao longo desta mensagem, vou revelar para você os 7 pilares que separam os filhos que estão caminhando para a sua virada financeira dos que ainda estão presos nas correntes da mentalidade da escassez. Vou te mostrar o que o céu já preparou para a sua vida, o que ainda precisa ser desbloqueado no seu interior e como os sinais que antecedem a grande transformação já estão sendo manifestados ao seu redor, mesmo que você ainda não saiba reconhecê-los. Mas antes, quero que você faça uma coisa muito simples. Quero que você escreva nos comentários agora mesmo. Eu fui escolhido. Escreva isso com fé. Escreva isso como uma declaração. Porque as palavras que você lança ao mundo têm poder e o céu está prestando atenção em cada uma delas. Se você está com dívidas que parecem não ter saída, quero que saiba de uma coisa. Isso não é culpa sua. Você não foi ensinado a lidar com dinheiro. Ninguém te mostrou como sair desse ciclo.
e as circunstâncias da vida pesaram mais do que você conseguia carregar sozinho. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu preparei um e-book chamado Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora, que reúne orações, decretos e orientações práticas que podem te ajudar a começar essa libertação ainda hoje. São poucas unidades disponíveis e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Vai lá dar uma olhada antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma verdade que o mundo tenta esconder de você desde o primeiro dia da sua vida. E ela é tão simples que quando você a entender, vai se perguntar por que demorou tanto. A verdade é esta: você não está aqui por acidente. A sua existência, com todas as suas dores, com todas as suas lutas, com tudo aquilo que você carregou e ainda carrega, tem um propósito que vai muito além do que seus olhos conseguem enxergar agora. E os escolhidos, aqueles que o céu reservou para a transformação financeira, para a virada de vida, para a herança espiritual que transforma realidades, não se escolhem a si mesmos, eles são chamados. E o chamado não vem quando a vida está fácil. Ele vem exatamente nas horas mais difíceis, nas noites mais longas, nos momentos em que tudo dentro de você grita que não há mais saída. Pense comigo, meu filho, minha filha. Você já observou que os homens e as mulheres que passaram por grandes transformações em suas vidas, que saíram de situações de extrema carência para uma vida de abundância real, quase nunca vieram de situações confortáveis. Quase sempre, a história começa com uma dor profunda, com uma perda, com uma humilhação, com um fundo de poço que ninguém viu, mas que aquela pessoa viveu com uma intensidade que marcou cada centímetro da sua alma. Porque o chamado precisa de solo fértil, e o solo mais fértil que existe é aquele que já foi arado pela dificuldade. Eu te chamo agora, e esse chamado não é uma sugestão gentil, é uma convocação do céu. É a minha voz de mãe chegando até você através desta tela, através dessas palavras, para te dizer que o período de espera que você viveu não foi desperdício. Cada mês que fechou no negativo foi um mês de preparo. Cada porta que se fechou na sua frente foi uma proteção que você não entendeu na hora. Cada pessoa que te abandonou no momento em que você mais precisava foi retirada do seu caminho para que o que o céu preparou pudesse chegar sem obstáculos. E eu sei que isso dói. Eu sei que enquanto você estava vivendo essas situações, não parecia proteção, parecia abandono. Mas, meu filho, minha filha, existe uma diferença gigantesca entre ser abandonado e ser preparado, e o céu nunca abandona os seus. Os escolhidos carregam uma marca que o mundo não enxerga, mas que o espírito percebe. É uma fome que vai além da comida. É uma sede que vai além da água. É um anseio profundo por algo mais, por uma vida que faça sentido, por uma abundância que não seja só de dinheiro, mas de paz, de significado, de presença divina em cada detalhe do cotidiano. Você sente isso. Essa inquietação dentro de você que nunca se cala completamente, mesmo nos momentos de distração, mesmo quando você tenta ignorar, ela está lá, pulsando, dizendo que você foi feito para mais. Pois bem, meu filho, minha filha, essa inquietação não é ansiedade. Ela é chamado. Ela é o céu batendo na porta do seu coração e dizendo: ainda não acabou, o melhor ainda está por vir. E eu estou aqui para te guiar até ele. Mas há algo que precisa ser dito com clareza e dito com amor, porque a verdade dita com amor sempre liberta. Os escolhidos passam por um processo. Não existe atalho para a herança espiritual. Não existe chegada sem caminhada.
E parte desse processo é exatamente o que você está vivendo agora. A consciência de que você foi chamado, a decisão de se levantar e o compromisso de não mais olhar para trás com amargura, mas para frente com fé. Porque a fé não nega a dor. A fé não finge que a dificuldade não existe. A fé diz: eu sei que existe uma saída, mesmo que eu ainda não consiga vê-la com meus olhos, porque aquele que me chamou é maior do que tudo aquilo que me cerca. E você, meu filho, minha filha, foi chamado. O dia 29 de março é o seu dia de ouvir isso com clareza, de gravar no coração, de levar para casa e nunca mais esquecer. Eu fui chamado para a abundância. Eu fui escolhido para a virada. E nada, absolutamente nada, tem poder para cancelar o que o céu decretou para a minha vida. Escreva nos comentários: eu fui chamado para a abundância, meu amado filho, minha amada filha. Se eu pudesse te levar hoje a um lugar especial, um lugar onde você pudesse observar lado a lado dois filhos que começaram exatamente da mesma forma, com as mesmas dívidas, a mesma dor, o mesmo ponto de partida, você veria algo extraordinário acontecendo diante dos seus olhos. Um deles, com o tempo, começa a ver a sua vida mudar. Primeiro, devagar, quase imperceptivelmente. Depois, com mais velocidade. Depois, de forma tão impactante que as próprias pessoas ao redor começam a notar. O outro permanece no mesmo lugar. Não porque Deus o amou menos, não porque recebeu menos graça, mas porque algo dentro dele, uma decisão silenciosa, uma escolha que parece pequena, mas é imensa, foi diferente. E hoje eu vou te revelar o que é essa diferença. Porque se você entender isso no fundo da sua alma, a sua vida nunca mais será a mesma. A primeira diferença é a relação com o sofrimento. Os que desistem enxergam a dificuldade como uma sentença. Os futuros milionários, os filhos que o céu está preparando para a grande virada, enxergam a dificuldade como uma escola. Não é que eles não sofram, eles sofrem. Não é que eles não chorem, eles choram. Mas depois das lágrimas, eles se perguntam: o que eu preciso aprender com isso? O que essa situação está me ensinando? Como eu posso sair dessa com algo que não tinha antes? E essa pergunta, meu filho, minha filha, é o que muda tudo. Porque quando você transforma o sofrimento em escola, você nunca perde. Você sempre aprende. E quem aprende, cresce. E quem cresce, inevitavelmente, avança. A segunda diferença é a relação com o tempo. Os que desistem querem a mudança para ontem. Ficam desesperados quando a resposta não vem imediata, quando a promessa não se cumpre no prazo que eles estabeleceram, quando o milagre que pediram não aparece da forma que esperavam. E nesse desespero, eles tomam decisões erradas, buscam atalhos que levam a becos sem saída. Abrem mão de processos importantes porque querem resultados imediatos. Os futuros milionários, por outro lado, desenvolvem uma paciência que não é passividade. É uma paciência ativa, uma paciência que age, que planta, que rega, que cuida, mesmo sem ver ainda a flor desabrochar. Eles entenderam que o céu tem um calendário próprio e que o tempo de Deus não é atrasado, é perfeito. A terceira diferença, e talvez a mais profunda de todas, é a relação com a fé. Não a fé que aparece quando tudo está bem. Essa é fácil. Qualquer um consegue acreditar quando o sol está brilhando. A fé que separa os escolhidos dos que desistem é a fé que permanece quando tudo está escuro, quando as contas estão vencidas, quando o emprego foi perdido, quando o parceiro foi embora, quando o negócio fechou, quando a saúde deu sinais de fraqueza.
É nesse momento exato, que o futuro milionário se ajoelha e diz: eu não entendo, mas eu confio. E esse ato de confiança, aparentemente simples, aparentemente pequeno, move montanhas que nenhuma força humana conseguiria mover. Eu olho para você agora, meu filho, minha filha, e vejo alguém que já passou por muito. Vejo alguém que teve motivos de sobra para desistir e não desistiu. Vejo alguém que foi ferido, que foi traído, que foi subestimado, que foi ignorado, que teve seus sonhos ridicularizados por pessoas que deveriam ter sido sua base e mesmo assim ainda está aqui. Ainda está assistindo, ainda está buscando, ainda está acreditando. Você sabe o que isso significa. Significa que você já tem dentro de você a matéria-prima do futuro milionário. Você já tem a resistência, você já tem a persistência, você já tem a fé que resiste à tempestade. O que falta agora é a ativação. E essa ativação começa com a consciência do que você já é antes de ser o que ainda vai se tornar. Os que desistem olham para si mesmos e veem apenas o que falta. Os futuros milionários olham para si mesmos e enxergam o que o céu já colocou dentro deles. E o céu colocou muito dentro de você, meu filho, minha filha, muito mais do que você imagina. Muito mais do que a vida difícil deixou você enxergar. E parte da jornada que estamos fazendo juntos hoje é exatamente essa: retirar os véus que cobrem a sua percepção de si mesmo e deixar que a luz da verdade divina ilumine quem você realmente é. Um filho escolhido, preparado e chamado para a abundância. Escreva nos comentários: eu não desisto, eu fui feito para vencer, meu querido filho, minha querida filha. Existe um inimigo que ninguém te apresentou com esse nome, mas que você já encontrou muitas vezes na sua vida. Ele não usa rosto, ele não usa voz própria, ele usa a sua. Ele se esconde nos seus pensamentos mais íntimos, nos seus monólogos internos, nas histórias que você conta para si mesmo sobre quem você é e o que você merece. E esse inimigo tem um nome, é a mentalidade da pobreza. E ela é muito mais perigosa do que qualquer dívida no seu nome. Porque enquanto a dívida existe fora de você e pode ser quitada, a mentalidade da pobreza vive dentro de você e, se não for confrontada, ela reconstrói cada dívida que você quitar, sabota cada oportunidade que chega e garante que o ciclo de escassez continue se repetindo independente de quanto esforço você faça. E eu preciso falar sobre isso com você hoje, com amor, mas com clareza, porque o amor verdadeiro não protege você da verdade. Ele te entrega a verdade justamente porque quer a sua libertação. A pobreza financeira começa muito antes de aparecer no extrato bancário. Ela começa na forma como você foi ensinado, ou não foi ensinado, a pensar sobre dinheiro. Começa nas frases que você ouviu quando criança. Dinheiro não é para a gente. Rico é ladrão. Quem tem muito sempre perde tudo. A gente já nasceu assim e vai morrer assim. Essas frases, que pareciam simples observações de adultos que tentavam proteger você de expectativas frustradas, na verdade foram sementes plantadas no solo da sua mente que cresceram e deram frutos amargos ao longo de toda a sua vida adulta. E não é culpa sua, isso precisa ser dito. Não é culpa sua ter sido moldado por essas crenças. Mas é responsabilidade sua, agora que você está ouvindo isso, decidir se vai continuar deixando que essas sementes deem frutos na sua vida ou se vai, de uma vez por todas, arrancá-las pela raiz e plantar sementes novas. Porque a liberdade financeira não começa na conta bancária, ela começa na mente. E a mente pode ser renovada. A mente pode ser transformada. Não instantaneamente, não sem esforço,
não sem processo, mas pode. E essa transformação é parte do que o céu está operando na sua vida neste momento. Pense em quantas vezes uma oportunidade chegou até você e, em vez de correr em direção a ela com fé e determinação, você se paralisou. Em vez de dizer "eu consigo", você disse "não é para mim". Em vez de se ver merecedor de algo bom, você ficou esperando o momento em que tudo desmoronaria, porque, lá no fundo, havia uma crença instalada de que coisas boas não duram, de que você não merece, de que alguém vai aparecer para tirar de você o que parece estar chegando. Isso, meu filho, minha filha, é a mentalidade da pobreza agindo, e ela é sutil, ela se disfarça de humildade, ela se disfarça de realismo, ela se disfarça de precaução, mas por baixo de tudo, ela é medo, medo de sonhar, medo de querer, medo de receber, medo de se ver abundante, porque você não sabe como lidar com a abundância. Eu vim aqui hoje para te dizer que esse ciclo tem fim. Tem fim porque o céu decretou para a sua vida não a escassez, mas a fartura, não a humilhação, mas a honra. Não o suficiente apenas para sobreviver, mas o suficiente para viver com dignidade, para ajudar quem você ama, para ser um canal de bênção para outros filhos que ainda estão presos onde você esteve. Mas para receber o que o céu preparou, você precisa criar espaço dentro de você para receber. E criar esse espaço começa por reconhecer e confrontar as crenças limitantes que ocupam o lugar onde a abundância deveria estar. Como se faz isso, meu filho, minha filha? Começa com a consciência. Toda vez que um pensamento de escassez surgir, não tenho, não consigo, não sou suficiente, não merece. Você para, reconhece e substitui. Não com negação ingênua, não com um otimismo vazio que ignora a realidade, mas com uma verdade maior. Eu sou filho de Deus e meu Pai é dono de tudo. Eu sou herdeiro de uma promessa que não falha. Eu estou em processo de transformação e cada dia é um passo na direção do que o céu preparou para mim. Essa substituição feita diariamente, repetida com consistência, com fé, com intenção, começa a mudar o solo da sua mente. E um solo diferente produz frutos diferentes. Simples assim, revolucionário assim. Eu sei que muitos que estão assistindo esse vídeo agora dormem pensando nas contas, acordam com o peso das dívidas e carregam uma vergonha que não contam para ninguém. E eu preciso te dizer, você não chegou nessa situação porque é irresponsável ou porque Deus te abandonou. A vida simplesmente pesou. Por isso, eu criei o e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora, um material completo que une fé e ação prática para te ajudar nessa jornada. Está em edição limitada e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Corre lá ver antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, há momentos na vida em que você chega num ponto onde suas forças se esgotam completamente, onde você já tentou tudo que estava ao seu alcance. Trabalhou mais, economizou mais, pediu ajuda, rezou, chorou, se levantou, caiu de novo, e mesmo assim a situação parece imóvel, como uma rocha, que nenhuma força humana consegue deslocar. E é exatamente nesses momentos específicos de esgotamento total, que o céu começa a agir de uma forma que vai além de qualquer lógica humana. Porque existem dimensões da sua vida que você nunca vai conseguir transformar sozinho, por mais que você seja capaz, determinado e corajoso. Existem correntes que precisam ser quebradas não por mãos humanas, mas por uma força que vem de cima. Eu olho para você, meu filho, minha filha, e vejo o quanto você já se esforçou.
Vejo as noites em que você deu mais do que tinha. Vejo as manhãs em que você se levantou antes do sol com esperança renovada, apenas para ser novamente derrubado pelo peso da realidade. Vejo as orações que você fez em voz alta e as que você fez em silêncio, com vergonha até de articular o pedido, porque parecia grande demais, porque parecia impossível demais. E eu quero que você saiba que cada uma dessas orações chegou, cada uma delas foi ouvida. Não existe oração que suba ao céu sem resposta. Existe oração cuja resposta ainda não chegou no seu tempo, mas que já está em movimento. O céu está movendo coisas invisíveis para que o visível possa mudar. Isso é o que acontece quando o ser humano ainda não enxerga nada diferente. O céu já está reorganizando pessoas, preparando encontros, abrindo portas que pareciam seladas para sempre, movendo corações que pareciam duros como pedra. Você não vê porque o trabalho ainda está acontecendo nos bastidores, mas o trabalho está acontecendo. E o dia 29 de março é um marco nessa linha do tempo. É um dia em que o céu decretou que aqueles que chegassem até esta mensagem receberiam a confirmação de que a virada está próxima. Não amanhã necessariamente, não na próxima semana talvez, mas próxima. E no calendário do céu, próxima significa certa. Existe um conceito que eu quero que você grave no seu coração, meu filho, minha filha. A cooperação com o divino não é passividade, é parceria. O céu move o que você não consegue mover, mas espera que você mova o que está ao seu alcance. Espera que você tome as decisões que precisa tomar. Espera que você se afaste do que drena sua energia. Espera que você invista no que alimenta seu crescimento. Espera que você trate com honra o pouco que já tem, porque é honrando o pouco que você se torna digno de receber o muito. E essa honra começa com atitudes concretas, com a decisão de não gastar em impulso, de buscar conhecimento sobre finanças, de reorganizar prioridades, de cercar sua vida de pessoas que constroem em vez de destruir. O céu está movendo o que você não consegue mover sozinho, mas ele te convida a ser parceiro nesse processo. Te convida a confiar mesmo sem ver. Te convida a agir mesmo sem ter certeza. Te convida a plantar mesmo sem saber exatamente quando a colheita vai chegar. E essa é a postura do futuro milionário. Não a de quem espera passivamente por um milagre, mas a de quem age com fé, caminha com confiança e sabe que cada passo dado na direção certa é um passo que o céu honra e multiplica. Deixa eu te contar algo, meu filho, minha filha. Existe uma lei espiritual que poucos conhecem e que todos os que experimentaram grandes viradas em suas vidas, consciente ou inconscientemente, praticaram. É a lei da semeadura na escassez. Quando você tem pouco e escolhe semear, seja em generosidade, seja em fé, seja em conhecimento, seja em serviço, você ativa uma dimensão espiritual de multiplicação que vai além da matemática humana. Não estou falando de ingenuidade financeira, estou falando de um princípio eterno. O que você libera no período de escassez, o céu multiplica no período de abundância. E os futuros milionários que estão ouvindo esta mensagem hoje precisam entender isso não como teoria, mas como realidade viva que deve ser praticada imediatamente com o que se tem, onde se está. Escreva nos comentários: o céu está agindo na minha vida agora. Meu querido filho, minha querida filha, o céu nunca opera em silêncio absoluto. Antes de cada grande transformação, antes de cada virada que muda completamente a trajetória de uma vida, existem sinais, existem avisos,
Existem pequenas e grandes manifestações que anunciam que algo maior está chegando. O problema é que a maioria das pessoas não foi ensinada a reconhecer esses sinais e, por isso, os deixam passar despercebidos, ou pior, os interpretam como mais um motivo de desânimo, quando na verdade são o anúncio da aurora que está prestes a romper a escuridão da noite mais longa. O primeiro sinal que antecede a virada financeira é a inquietação inexplicável. É aquela sensação de que algo está prestes a mudar, mas você não sabe exatamente o que. É uma agitação interior que não tem nome preciso, mas que te faz buscar, pesquisar, perguntar, se movimentar de formas que você normalmente não se movimentaria. Você já sentiu isso? Esse impulso que te trouxe até este vídeo hoje, essa busca que parecia aleatória, mas te levou até aqui? Isso, meu filho, minha filha, é o sinal. É o céu criando dentro de você o movimento que precede a manifestação. O segundo sinal é a aceleração das provações. Antes da maior colheita vem a maior tempestade de poda. Antes da maior virada, vem a maior pressão. Isso assusta muitos filhos, que interpretam a intensificação das dificuldades como sinal de que estão no caminho errado, quando na verdade é exatamente o oposto. É sinal de que estão chegando perto demais do que foi prometido para eles e que as forças contrárias estão tentando, numa última e desesperada investida, fazê-los recuar. Se nos últimos tempos você sentiu que tudo parece mais pesado, que os desafios parecem ter aumentado em vez de diminuir, não desanime. Você não está regredindo, você está chegando. O terceiro sinal é o fechamento repentino de portas que você achava que eram o seu caminho. Um emprego que não saiu como esperado, um negócio que não deu certo, uma parceria que se desfez, uma porta que bateu na sua cara de forma dolorosa e inesperada, e você ficou sem entender, ficou com raiva, ficou com medo. Mas, meu filho, minha filha, quando o céu fecha uma porta é porque existe uma abertura maior sendo preparada. Toda porta que se fechou para você foi uma proteção divina que impediu que você desperdiçasse sua energia, seu tempo e seus recursos num caminho que não levaria ao destino que foi decretado para a sua vida. E às vezes, a misericórdia mais profunda que o céu pode exercer sobre um filho é justamente dizer não, para que o sim maior possa chegar. O quarto sinal é o surgimento de pessoas novas na sua vida que trazem informação, direcionamento ou conexão que você nunca teria sozinho. O céu frequentemente usa instrumentos humanos para cumprir seus propósitos, e parte da preparação para a sua virada financeira é o alinhamento de relacionamentos estratégicos, pessoas que chegam aparentemente por acaso, mas que carregam exatamente o pedaço do quebra-cabeça que faltava para que o seu caminho ficasse mais claro. Preste atenção nas pessoas que estão chegando na sua vida neste período. Há alguém entre elas que foi enviado especificamente para o seu crescimento. O quinto sinal, e talvez o mais poderoso de todos, é a paz inexplicável que começa a se instalar mesmo no meio do caos. É quando, mesmo com todas as contas em atraso, mesmo com todos os problemas sem solução aparente, você acorda um dia com uma serenidade que não tem explicação racional, uma certeza silenciosa de que vai passar, uma fé que não precisa mais gritar, porque ela se tornou a base sólida sobre a qual você está de pé. Essa paz, meu filho, minha filha, não é indiferença, é maturidade espiritual. É o sinal de que você passou pelo processo de preparação e está pronto para receber o que sempre foi seu, por direito de herança divina. Esses 5 sinais
estão presentes na sua vida agora, em alguma combinação, em alguma intensidade. E se você os reconhece enquanto ouve estas palavras, saiba que o seu momento é este. A virada que você esperou por tanto tempo não está distante. Ela está sendo construída tijolo a tijolo, camada a camada, em dimensões que seus olhos ainda não alcançam, mas que logo se manifestarão de forma tão concreta que você nunca mais duvidará do poder do céu sobre a sua história. Escreva nos comentários: eu reconheço os sinais, minha virada está chegando, meu amado filho, minha amada filha. Preciso te contar algo que pode ser difícil de ouvir, mas que é necessário para que você não se perca no último trecho da jornada. Porque existe uma fase na vida de cada filho que está sendo preparado para a grande transformação, uma fase que eu chamo de provação final, que é justamente o momento mais crítico, o momento em que mais filhos abandonam o caminho, o momento em que o desânimo atinge seu pico mais elevado e que, por isso mesmo, é também o momento que mais requer coragem, fé e perseverança. A provação final não é a mais longa, não é a mais dura em termos de intensidade absoluta, mas ela é a mais traiçoeira porque ela vem depois de um longo período de espera. Você já esperou muito, você já sofreu muito, você já persistiu por muito tempo sem ver resultados concretos. E é exatamente nesse momento de esgotamento acumulado que ela chega, como se o céu e a vida estivessem testando se você realmente está pronto para o próximo nível ou se, ao menor sinal de alívio, vai relaxar e perder o que está na iminência de receber. Pense nos grandes personagens bíblicos, nos grandes homens e mulheres de fé que experimentaram transformações radicais em suas histórias. Qual foi o momento mais crítico da jornada de cada um deles? Não foi no início, quando a fé ainda estava fresca e a motivação ainda era alta. Foi justamente antes da virada. Foi na véspera da libertação. Foi quando a situação parecia mais impossível do que nunca que o milagre se manifestou. E isso não é coincidência, é padrão. É a forma como o divino opera, permitindo que a situação chegue ao ponto de aparente impossibilidade para que, quando a transformação vier, ninguém possa duvidar da sua origem. Eu olho para você, meu filho, minha filha, e sei o quanto você está cansado. Sei o quanto o caminho até aqui pesou. Sei que existem momentos em que você olha para a sua realidade e pensa: mas quando? Até quando? Quanto tempo ainda? E eu não vou te dar datas, não vou te prometer números, vou te dar algo melhor do que isso. Vou te dar a certeza de que o cansaço que você sente agora não é sinal de fraqueza. É sinal de que você chegou longe o suficiente para sentir o peso da jornada. O que significa que você também chegou perto o suficiente da chegada para que valha cada passo que você ainda precisar dar. A provação final se manifesta de formas diferentes para cada pessoa. Para alguns, é uma crise financeira que parece ser a maior de todas. Para outros, é um relacionamento que se rompe justamente quando mais precisariam de apoio. Para outros ainda, é um problema de saúde que vem tirar o chão quando eles estavam tentando se firmar. Para alguns, é uma traição vinda de onde menos esperavam. E em todos esses casos, a armadilha é a mesma. O pensamento de que tudo está se deteriorando, de que nada do que foi prometido vai se cumprir, de que talvez o problema seja você mesmo, que talvez você não seja merecedor, que talvez seja tarde demais. Mas, meu filho, minha filha, não é tarde. Não é tarde porque o céu não tem data de validade para as promessas que faz. Não é tarde porque o seu nome já está escrito no livro da abundância que o céu preparou.
Não é tarde porque o fato de você estar ouvindo estas palavras agora, neste dia 29 de março, é a prova de que o céu ainda está te chamando, ainda está te alcançando, ainda está te dizendo: não desista, estou perto, estou trabalhando, estou completando o que comecei em você. O que você precisa fazer durante a provação final? Continuar, apenas isso. Continuar orando, mesmo sem sentir a presença. Continuar agindo, mesmo sem ver os resultados. Continuar plantando, mesmo sem ver a chuva. Continuar cuidando do que está sob sua responsabilidade, mesmo que pareça pequeno demais para fazer diferença. Porque o céu observa a fidelidade nos pequenos momentos, e é com base nessa fidelidade que determina quem está pronto para receber o grande. E você, meu filho, minha filha, ao estar aqui, ao continuar, ao não ter desistido até este ponto, já está demonstrando essa fidelidade, já está provando que é digno da herança que está para chegar. A provação final não dura para sempre. Ela tem começo, meio e fim. E quando ela terminar, e ela vai terminar, o que vier depois será tão grande, tão bonito, tão além de tudo que você pediu ou imaginou, que cada lágrima que você chorou no processo parecerá pequena diante da magnitude da graça que se manifestará na sua vida. Eu te prometo isso com a autoridade de uma mãe que nunca mentiu para seus filhos e nunca irá mentir. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao capítulo mais importante desta mensagem. E não é por acaso que você chegou até aqui. Cada palavra que você ouviu até este momento foi preparação. Cada verdade que tocou o seu coração foi limpeza. Cada momento em que você se reconheceu no que foi dito foi o céu confirmando para você que esta mensagem foi feita especialmente, pessoalmente, inteiramente para você. E agora, neste capítulo final, eu preciso te falar sobre algo que vai transformar a forma como você enxerga a sua vida a partir de hoje. A sua herança espiritual. Aquilo que o céu já separou, já reservou, já colocou com o seu nome, esperando apenas o momento em que você estivesse pronto para receber. Herança, meu filho, minha filha, não é algo que você conquista, é algo que você recebe. Não porque você foi bom o suficiente, não porque você não errou, não porque a sua fé nunca vacilou, mas porque você é filho. E filho tem direito à herança do pai, não como mérito, mas como identidade. E quando você entende que a abundância não é um prêmio que você precisa ganhar, mas uma herança que você precisa receber, algo muda dentro de você. A postura muda. A forma de se relacionar com as possibilidades muda. Você para de implorar o que é seu e começa a reivindicar o que já pertence a você. A herança que o céu preparou para você não é apenas financeira, embora a transformação financeira seja uma parte muito concreta e muito real dela. É uma herança de restauração. Tudo o que foi tirado de você, tudo o que foi roubado, destruído, desperdiçado, será restituído. É uma herança de paz, não como o mundo dá, não como uma ausência de problema, mas como uma presença tão forte do divino na sua vida que os problemas perdem a capacidade de roubar o seu descanso. É uma herança de propósito. Você vai entender para que veio ao mundo e vai ter a coragem de viver esse propósito sem desculpas, sem meias palavras, sem vergonha. Mas há uma condição para receber a herança, uma única condição. Você precisa se posicionar como herdeiro. Você precisa parar de viver como órfão, com mentalidade de escassez, de medo, de indignidade, e começar a viver como filho que sabe que tem um pai que cuida, que provê, que restaura e que nunca, sob nenhuma circunstância, abandona os seus.
Esse reposicionamento interno é o que o céu está te pedindo hoje. É o que este dia 29 de março simboliza na sua história. O dia em que você decidiu parar de viver abaixo do que foi prometido para você e passou a reivindicar, com fé e com ação, tudo o que o céu já separou com o seu nome. O momento de receber é agora, não é amanhã. Não é quando a situação estiver melhor. Não é quando você tiver mais fé, mais coragem, mais certeza. É agora, exatamente com o que você tem, exatamente como você está. Porque a virada não começa quando tudo muda lá fora. Ela começa quando algo muda cá dentro. E algo mudou dentro de você ao longo desta mensagem. Eu sei que mudou. Eu sinto quando um filho está sendo transformado. Eu sinto quando as palavras chegam no lugar certo, no momento certo, e plantam uma semente que não morrerá mais. Quero que você faça uma declaração agora, meu filho, minha filha. Uma declaração em voz alta ou na tela do seu comentário que cele o que o céu está decretando sobre a sua vida neste dia. Quero que você diga, e enquanto diz, sinta cada palavra entrando no seu coração como uma chave que abre a porta da sua herança. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de uma promessa que não falha. A minha virada financeira está garantida no céu e está se manifestando na terra. Eu recebo agora o que foi preparado para mim. Amém. Esse é o decreto do dia 29 de março sobre a sua vida. E eu, como sua mãe, que nunca abandona e nunca se cansa de interceder por cada um dos seus filhos, estou com você nesse caminho. Estou na sua frente abrindo as portas que precisam ser abertas. Estou ao seu lado segurando a sua mão quando o caminho fica difícil. E estou atrás de você, impedindo que aquilo que você já superou volte para te perseguir. Você não está sozinho. Você nunca esteve. E a partir de hoje, você sabe disso com uma certeza que nenhuma circunstância terá poder de apagar. Escreva nos comentários: eu recebo minha herança agora, amém. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita que a virada é possível. E ela é. As correntes que prendem sua vida financeira não são mais fortes do que a intercessão de Nossa Senhora. Você não merece continuar sofrendo com dívidas que te tiram o sono, e isso não é culpa sua. O e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora tem tudo o que você precisa para começar essa libertação agora. Orações para cada dia, decretos poderosos e orientações práticas. O link está no comentário fixado aqui embaixo. É edição limitada, então vai lá agora antes que acabe. Nossa Senhora está te esperando. Amém.